que veio da minha avó e coisa e tal, não é só repor. Mas o objetivo não é colocar água para tomar? Mas não é só isso que representa. São diversas questões que às vezes, em alguns momentos, nós temos dificuldade de entender. Então, são dessas fases da vida, relacionamentos mais curtos, mais longos, que você vai construindo essa identidade de vocês, entendendo as necessidades de cada um, mas é muito importante que vocês entendam esses momentos de mudança na vida de cada um de vocês. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar hoje. Traremos algumas características da natureza, que serão as estações do ano. Então, dentro das estações do ano, nós temos a primavera, o verão e o outono e o inverno. Cada uma delas formada aí por 3, 6, 9, 12, 3 meses para cada estação. A gente quer fazer uma analogia, um comparativo para a nossa vida de casal. Então, a partir de agora, prestem muita atenção em todos os detalhes que nós falaremos respectivamente em cada uma das estações, para que você veja não como você está como indivíduo, porque agora vocês deixaram de ser dois e são apenas um. A sua visão é, essa estação é a que eu estou vivendo, como casal, não eu como indivíduo, mas o meu casamento está vivendo essa, na sua ótica, como o seu casamento está vivendo conforme as estações que nós iremos detalhar para vocês. A partir de agora, não conversem mais, apenas assimilem e entendam aquilo que nós falaremos, se cabe ao seu momento atual de relacionamento. Amém? Porque depois do sim, até o fim. Glória a Deus. Olha o que Gênesis 8:22 nos ensina. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E é exatamente isso que nós vivemos. Às vezes nós estamos em momentos mais tristes, outros mais alegres, momentos mais tempestuosos, outros momentos estamos mais calmos, mais brandos, e é exatamente isso que nos faz crescer como pessoa e entender a pessoa com que nós estamos nos relacionando. Exatamente para poder entender até onde eu devo ser evasivo, até onde devo me resguardar para que o negócio não fique pior, porque cada um vai ter um temperamento. Hoje não é o dia da gente falar sobre temperamento, mas cada um tem as suas particularidades que precisam ser compartilhadas e entendidas pelo outro. Eclesiastes 3 nos ensina que existe um tempo para todas as coisas. Um tempo de plantio, um tempo de colheita. E é exatamente no momento da primavera em que nós vivenciamos as coisas mais belas de um casamento. Porque é a parte do início. Olha o que a palavra nos ensina lá em Cantares 2, do 11 ao 13. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a voz dos pássaros ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha formosa, minha e vem. Levanta-te, amiga minha, formosa minha e vem. Então eu já quero deixar aqui uma convocação para os homens. Tem homens nesse lugar? Diga amém. Amém. Glória. Homens, ao término do jantar de hoje, ou das festas, comemoração que tiver, tá? É isso, né? Das festas, comemoração do jantar. Antes de você levantar da sua mesa para ir embora, você vai se colocar de pé, a sua esposa está sentada, e vai olhar para ela e falar: levanta-te, esposa minha, formosa minha, e vem. E você vai se colocar sua mãozinha assim, ela vai te conduzir, e vocês vão terminar fazendo a reunião no alcova do amor. Aleluia. Irmã, e você faça a cara de muito feliz. Isso. Sinta-se uma donzela. Nós já oramos na madrugada, não vai ter dor de cabeça hoje. Já oramos. Isso, muito pelo contrário, você vai descansar uma tarde inteira aí, glória a Deus. É na primavera que os casais começam a compartilhar tudo aquilo que eles viveram no seu momento de namoro, no seu momento de noivado, que até então, dentro de um casamento segundo os padrões que nós temos, algumas coisas não podem ser vividas, mas depois da primavera vocês já começaram a casar. Vocês começaram a desfrutar o momento que vocês vão se conhecer ainda mais debaixo do mesmo teto. Porque antes disso, meus irmãos, ainda tem algumas máscaras fininhas, mas ainda tem algumas máscaras. Ai, não vou fazer isso porque é o momento do namoro, é o momento do galanteio, é o momento da conquista.
Então, assim, o homem que está lá na casa da esposa, namorada, sentadinho, coisa e tal, dá um piriri, né? Aquela vontade de coisar um negocinho, ele não vai soltar ali, ele vai levantar, com licença, posso usar o seu banheiro? Não é, amor. Você vai lá, faz o que tiver que fazer e volta, e não vai fazer nenhum tipo de barulho estranho assistindo o filme. Até porque pode ter os parentes dela lá também. Meu irmão, mas depois que você casou, tem uns que ainda falam assim pra mim, o quê? E no banheiro é nada, sem vergonha, daqui não assistindo o filme. É verdade, esse daqui não tem vergonha nenhuma. Aí, ó. Eita, meu Deus. Gente, nossa pregação ela é muito prática, mas tem fundamento terapêutico, né? Desculpa, eu não nos apresentei para a galera que está pela primeira vez. Pastor Léo, pastora Lau, casados há 18 anos, nós somos pastores lá na Igreja Batista Morada, estamos sob os cuidados do pastor Jackson aqui também. Nós já exercemos esse cuidado com casais e famílias há mais de 12 anos e hoje estamos novamente com a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Dessa união nós temos um filho nosso de 15 anos, então, e bênção pura. Então é nesses momentos da primavera que tudo é construído, tudo é desenvolvido, os beijos são mais intensos, o carinho é mais extenso, a atenção é de maior dedicação um ao outro. É nesse momento que normalmente essa preocupação de estarem juntos, se curtindo, vivendo esse novo do casamento, é o momento em que os homens se desprendem mais de celulares, é o momento em que os homens se desprendem mais de videogames, é o tempo que o homem se desprende mais de futebol para dar atenção à sua esposa. É o momento em que as mulheres normalmente se desligam mais de redes sociais. É um momento que as mulheres valorizam muito mais estarem juntos com seus maridos e deixar menos de querer deixar aquela casa impecável, porque entendem que a companhia do seu homem é muito mais importante do que uma casa 100% arrumada. E não estou fazendo apologia à bagunça, não, mas a gente conhece mulher que é neurótica, irmãos. Neurótica, a casa tem que estar impecável 24 horas por dia e o marido com o sonho de se tornar a casa para receber tanto carinho e atenção que a casa recebe. É impressionante. Cuidado, limpa o pé! Não, mas meu pé está limpo, mas é o ato de falar limpa o pé para entrar na casa, que o negócio passou a ser automático. E a gente percebe, é verdade, e a gente percebe que isso no decorrer dos anos acaba se tornando um problema no relacionamento conjugal. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, coisas nunca serão mais importantes do que pessoas. Coisas nunca serão mais importantes do que pessoas. É nesse momento da primavera, e quando eu digo momento da primavera, que tudo é novo, que tudo é gostoso, que tudo é legal, não estou dizendo que se refere apenas a novos casais. Não, porque conhecemos casais que têm 5, 8, 10, 15, 20 anos, que ainda conseguem viver as coisas boas da primavera, porque entenderam que isso é uma prioridade. Agradar um ao outro, se tornar melhor um para o outro, é uma prioridade que deve ser levada até o fim, até que a morte os separe. E eles entendem que fazendo esta manutenção diária, semanal dentro dos seus relacionamentos, eles continuarão a viver o melhor da parte do Senhor. O que é de melhor que uma vida conjugal cristã tem a oferecer. Porque, meu irmão, Deus te colocou uma única pessoa. Se você não tiver momentos de felicidade extrema com a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, você vai ter esse momento com quem? Não vale a pena nós passarmos o dia discutindo ou levando coisas absurdas para dentro do relacionamento que irão distanciá-los ao invés de aproximá-los. A maioria de nós aqui deve trabalhar ou ter algum tipo de ocupação. Você vai ficar 8, às vezes 9, 10 horas fora da tua casa, sem o contato da tua esposa. E quando você está lá, que deveria ser um momento de paz, de relaxamento, coisa e tal, vai discutir? Vai brigar? Não, é de curtir, é de viver o melhor que esse casamento pode oferecer. Então que o nome de Jesus já abençoe para você. Estou vivendo este momento dentro do meu relacionamento? Estou vivendo a primavera dentro do meu relacionamento? A gente costuma dizer que a primavera de um casal é o que dará uma base sólida para que eles venham enfrentar as próximas estações de vida. Provérbios 10:5 vai nos dizer que aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Quando chega o verão, depois que você sai dessa estação da primavera, né, só alegria, só festa,
O verão traz para você maturidade, consolida o amor. Então você sai um pouco daquela onda de muita paixão, de muita coisa, você começa a ganhar responsabilidade e consciência desse relacionamento. Então o verão ele começa a trazer para você as colheitas daquilo que você viveu na primavera. Você está no verão, você já conhece melhor essa pessoa, você já sabe os trejeitos dela, você já sabe os costumes dela, os defeitos dela, as qualidades dela. Então você tem maturidade somada àquilo que você já aprendeu sobre a pessoa para poder lidar com ela. É no verão que tudo vai se consolidar. O amor se soma e se une com a maturidade de vocês. E aí vocês vão construindo uma relação sólida. A gente percebe que no verão as nossas emoções também são diferentes. Nós temos mais paciência para conversar. Nós temos mais empatia com a situação do outro. O amor, a estrutura, a minha maturidade, não faz eu pegar qualquer coisa e tomar como particular. Eu estou mais disposta a entender, estou mais disposta a dialogar. O amor no verão, ele é mais paciente, ele é compreensivo, ele aceita melhor as diferenças do outro. Então, tudo isso, daquilo que você trouxe da primavera, você vai associando com uma coisa mais madura, mais tranquila. Então, você é mais observador. A comunicação é super construtiva. Vocês conseguem conversar sem discutir. Vocês conseguem dialogar sem um atrapalhar o outro. Bom, você quer ver um negócio difícil? É quando um está tentando completar o raciocínio de um teatro aqui, eu acho, né? Ontem, uma moça que não parava de falar, misericórdia. Eu já estava repreendendo ela dali. Jesus, cala a boca dessa mulher. Eu já estava irritada com ela. Agora, se mulher com mulher já ficou nervosa, imagine um homem que está tentando falar e não consegue terminar. Ou imagine a mulher que está ali expressando as suas emoções. Aí o homem vai e fala, não, tá bom, já sei onde você quer chegar. Irmão, você quer sobreviver, meu filho? Não corta sua mulher não, quando ela estiver falando. Deixa a bichinha colocar tudo pra fora, porque ela só tem o seu ouvido. Irmão, a mulher quando chega de algum lugar, ou quando ela está estressada, ela precisa se extravasar. O que eu mais escuto nos consultórios, quando a gente atende pessoas, é dizer assim, Lau, eu só queria começar e terminar. Ele não deixa, ele me corta. E o pior, é que quando ele me corta, ele não chega e dá a resposta que eu ia dar. Porque o que eu ia falar não é o que ele terminou. É outra coisa, mas ele insiste em me cortar. Ô irmão, faz isso não. Quer amor na sua vida? Deixa a bichinha falar. Deixa ela botar pra fora. E não é porque ela fica em casa o dia todo, querido, que ela não tem assunto quando chega em casa. Ela tem, querido, tem. Você já viu mulher sem assunto? Alguém, por favor, me sinaliza. Gente, mulher sempre tem alguma coisa para falar. O Léo tinha essa mania. A gente se usa, irmãos, nós estamos aqui, mas nós somos iguaizinhos vocês, não muda nada. Nós temos também as nossas dificuldades, os nossos trelelê, os nossos tchu-tchu-tchu. Eu me identifiquei no amanhecer, viu? Eu canto, ela me poda. A minha o Léo é um vida passarinho de manhã. Um passarinho. Eu sou lenta. Eu sou bem humorada, mas eu sou lenta. Ele não. Gente, ele acorda no 220 e mal ele passou passar, ele já está no 360. Eu falo, meu filho, para onde você vai com tanta coisa, com tanto bom humor? E, gente, bom humor muda o dia. Então, deixa a pessoa falar. No verão, as pessoas estão mais abertas, todas escutam mais, os acordos são mais tranquilos, gente, fazer acordo é uma coisa tão difícil. Oh, Jesus, mas a gente vai falar disso depois. Então, a gente está mais flexível, nós estamos totalmente, vocês se priorizam, no verão, vocês priorizam seus momentos de qualidade, seus momentos de estarem juntos, ir para a igreja com alegria. Ah, irmão, igreja lá em casa, Deus nos acuda. Eu não sei na sua casa, na minha é assim, na sua não, a sua é santa. Você se prepara para ir para o culto. Dá 5 minutos, já está pronto? Não, já estou no carro. E eu espero, mas eu estou passando a maquiagem. Aí a mãe está gritando, vai fumar, você já está pronto. Gente, é um salseiro. Aqui não, aqui está tudo bem, graças a Deus. Vocês são bênção pura. Só na minha casa que acontece essas coisas. Então, no verão também, vocês estão mais conectados, vocês beijam mais ardentemente. Tem mais coisinhas. Tem mais coisinhas.
coisinha. Tem mais coisinha, faz coisinha. Faz mais coisinha. As irmãs já me entenderam, já estou até desesperada. Olha me passando responsabilidade. Então, no verão, tudo está muito mais gostoso. Só que, o que acontece quando o dia está muito, muito, muito quente? O que acontece? Quem sabe? Quando está muito quente, o verão está quente, o que acontece? Hã? Na hora que está mais quente, o que costuma acontecer no verão? Oi, ouvi? Chuva. E chuva ela vem com força. Não é porque um casal está no verão que pequenas chuvas torrenciais não possam acontecer. Só que pelo fato da chuva vir de forma repentina, ou seja, às vezes vem uma situação difícil, uma preocupação, uma luta que você não estava esperando. Só que pelo fato de você estar estruturado no tempo do verão, como você está maduro, está mais tranquilo, vocês conseguem ter um diálogo bom e conseguem resolver. Só que nós cometemos um erro no verão. Como nós estamos muito bem, muito conectados, o que a gente faz? Quando um ou outro faz uma coisa que aborrece, a gente faz de conta que não e que não viu. Por quê? Porque a gente quer manter o verão. Então a gente começa a ignorar alguns sinais, alguns comportamentos que nos incomodam. Então tem que tomar muito cuidado para no verão não ter essas acomodações e não querer falar sobre certos assuntos importantes só para não quebrar o clima do verão. O verão é um momento propício e o melhor momento de se resolver pequenos problemas que incomodam. O verão é um tempo propício para se ter diálogos difíceis, muitas vezes até corretivos. Por quê? Porque o verão é a prevenção daquilo que eu estou semeando para possíveis estações que virão. Hoje aqui, em nome de Jesus, estamos todos no verão, eu creio. Mas se não estivermos na maturidade que ganhamos entre a primavera e o verão, se nós identificamos pequenos problemas, nós precisamos conversar sobre eles. Não passar um pano porque estamos bem. Quer saber? Deixa isso para lá. Não, irmãos, não deixe. Sabe por quê? Todo pequeno problema é uma semente. Todo pequeno desconforto é uma semente. Por exemplo, os irmãos aqui contaram ontem. Todo dia a irmã tinha que conviver com o tio. Era um pequeno problema? Era pequeno. Mas estava incomodando de forma parcial a sua esposa. Estavam bem, estavam no verão, tranquilos. Mas um pequeno probleminha existia. Ele só foi solucionado com a maturidade dela em falar de forma confortável com o seu esposo e ele buscar a solução. Então o problema foi sanado de forma madura e estruturada. Isso é quando estamos no verão. Então o fato do casal estar no verão não significa que eles não precisam ter sabedoria no falar. Olha o que vai nos ensinar Provérbios 24, 3, 4. Com sabedoria se constrói a casa. É com discernimento que a consolida. Pelo conhecimento dos seus cômodos, se enche de preciso e tempo agradável. Então é essa maturidade que nós queremos te convidar a identificar. Se você está no verão, esses fatores para você são primordiais. Verão não é sinônimo de perfeição. Não é porque está tudo tranquilo que se pode descuidar. Porque um outono ou um inverno pode estar vindo. Glória a Deus. Porque depois do sim... Tá, só que agora com mais fé, tá bom? Mais fé. Depois do sim... E até o fim vocês vão chegar em nome de Jesus. Nada pode impedir o querer do nosso Deus. O nosso Deus é o construtor da família, o idealizador do casamento. E eu não creio que Deus errou quando nos colocou juntos um com o outro. Essa decisão foi tua, não atribui essa culpa a Deus não. A escolha de estar com a pessoa que você casou é tua com as bênçãos do Senhor. E meu irmão, ele sabe exatamente o que viria depois desse sim. Ele sabe exatamente o que vocês já viveram, estão vivendo e ainda irão viver. E é isso que é o saudável do casamento.
esses altos e baixos. Porque imagina cá para nós, que se fosse um negócio 100% legal 100% do tempo. Seria chato, porque você não teria o parâmetro daquilo que é ruim. Então há sempre a mesma coisa todos os dias, a não ser adorar o nosso Deus quando lá nós estivermos. Todos os dias. Santo, 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 santo é o Senhor. Isso vai ser perfeito. Mas enquanto nós estivermos aqui, teremos adversidades, teremos problemas. E é exatamente diante disso que nós precisamos entender a estação que nós estamos vivendo para ir ao encontro das necessidades do nosso cônjuge. É no outono conjugal, trazendo essa analogia com as 4 estações, que começam o cair das folhas. Nós vivemos o desabrochar das flores, das rosas da primavera, o intenso do verão, mas no outono é um casamento que está ainda mais maduro. São casais que já têm bem mais experiências de toda essa trajetória que estão vivendo. É um casamento em que deixaram de viver o ápice ali da paixão, segundo a psicologia, e dura por volta de 2 anos, 2 anos e meio, e dá lugar ao amor, que é algo mais calmo, mais sereno, mas contínuo, que é aquilo que os fará permitir identificar os problemas que cada um tem nesse decorrer de todos esses anos juntos, porque nós sabemos que isso costuma acontecer, em 90 e poucos % acontece. Alguns de nós nos tornamos até mais chatos com a idade, por uma única questão. Tem coisa... Você fez algum gesto assim? Eu achei que viu algum gesto aqui. Por um momento achei que eu ia estar sendo chato. Não, acho bom mesmo. Não sobra patrulha lá em casa. Mais velhos, depois estão mais ranzinzas, por uma única questão. A idade vai passando, a maturidade vai chegando, e tem coisas que nós não aceitamos mais. Não só dos de fora, mas também dos de dentro. Só que a grande sacada do bom relacionamento, mesmo no momento de outono, é você ter habilidade e sabedoria para conversar com o seu cônjuge. Queridos, excesso de verdade sem sabedoria é pecado. Porque eu sou sincerão, eu não tolero. Tem algumas coisas que você não precisa tolerar, mas você precisa se comunicar com a pessoa que você deve zelar por ela. Homem para a mulher e mulher para com o homem. Mesmo as verdades não devem ser escondidas, mas devem ser ditas com amor, e não com imposição, dizendo é você, é você, é você. Será que eu não estou provocando em algum momento a ira dessa pessoa para que ela me trate dessa forma, ou faça dessa forma que eu não gosto? Será que dentro dessa maturidade que está no outono, eu estou entendendo exatamente o momento emocional e espiritual que o meu cônjuge está vivendo? Será que eu estou atento às dificuldades que esse homem e essa mulher de Deus também estão vivendo nesse período do outono? É muito importante, porque a maioria de nós, às vezes, estamos no piloto automático. Todo dia acorda, faz a mesma coisa, todo dia acorda, faz a mesma coisa, vai trabalhar, volta à correria, vai para a igreja, vai para o estudo, vai para a faculdade, vai para o ensino, dorme, escova o dente, acorda de novo. A gente está no automático. Muitos de nós, mais uma vez, não é uma verdade absoluta, tá? Cada um tem o seu ritmo, mas nós falamos com casais todos os dias, e todos os dias só se muda o endereço, irmãos. Porque nós falamos na de São Paulo, dentro de São Paulo, outros estados, outros países, para a glória de Deus. Então nós percebemos que é uma questão comportamental, é do ser humano, não é a área geográfica que ele está. E é necessário que nós estejamos atentos a isso. É dentro do outono que, se nós não percebemos, a rotina toma conta do casal. E não estou falando que a rotina é ruim, intrinsecamente a rotina não é boa e nem é ruim, ela é a rotina, que nada mais é que uma repetição de hábitos diários, que você não pensa mais para fazer, e eles vão se fazendo conforme o dia vai passando. Para quem dirige carro aqui, você não pensa mais para trocar marcha, você simplesmente vai e troca. Quem anda de bicicleta aqui, você pedala e não pensa mais para pedalar. Você faz para aquilo que tornou um hábito, assim como pentear o cabelo, escovar os dentes, etc. Porém, precisamos estar atentos quando os hábitos estão sendo nocivos à boa convivência. Esse é o problema, isso a torna ruim, quando você não percebe que esses maus hábitos não estão mais agregando dentro da vida a dois. E o que seria um mau hábito dentro da vida a dois? É quando você deixa de elogiar, é quando você deixa de evidenciar as qualidades da sua esposa,
só sabe criticar porque a comida está fria, a comida está salgada, a casa está suja, a roupa não foi lavada, o cuidado com as crianças não foi perfeito. Ou quando você deixa de observar o cuidado, o zelo que seu marido tem em trazer o recurso para dentro da sua casa, a falha é você perceber que esse camarada está ouvindo desaforo de chefe, desaforo de cliente, mas mesmo assim ele precisa se manter lá, engolir algumas coisas, porque ele tem uma casa para sustentar. Quando isso não é mais notado no decorrer dos anos, e às vezes no outono, nós deixamos de valorizar essas boas coisas que nos impulsionam a fazer mais. E automaticamente a gente entra num grau de tem que fazer, né? É isso mesmo. Não! Nós precisamos entender que mesmo no outono, mesmo com a maturidade, nós precisamos evidenciar as coisas boas do nosso parceiro. E assim como você deu o abraço GG aqui, meu irmão, eu acho que você tem muito mais a oferecer para sua esposa. O que nós não podemos é compartimentalizar isso dentro de uma caixinha e deixar lá, porque afinal de contas o que a gente mais ouve, tá? Mas já está comigo há tanto tempo, a gente já faz isso há tanto tempo. Esquece de cortejar um ao outro, esquece-se de procurar um ao outro. Às vezes a gente pega mulheres aqui, é principal, não sei se vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, os principais problemas enfrentados hoje pelos casais, os principais problemas estão na área sexual, na comunicação e na finanças. São as 3 áreas que mais pegam hoje nos casais. E muitos deles reclamam disso. Um casal desatento no período do outono passa a deixar de entender as necessidades um do outro. E a gente ouve esse tipo de reclamação porque, se não estivermos atentos, esse farol conjugal, ele sai do verde que estava lá na primavera e no verão e acende o laranja. Meu irmão, a hora que acende o laranja é atenção. Porque se você passar no farol vermelho, você pode tomar uma multa. Entenda essa analogia espiritualmente falando, em nome de Jesus. É no momento do outono que nós precisamos resgatar aquilo que você sabe que é bom para ela e que é bom para você. Ô, meu amor, estou passando tanta necessidade aqui. Será que não daria para a gente fazer um negocinho hoje? Aí a mulher fala assim, não, estou com dor de cabeça. Não, trabalhei demais. Não, hoje foi um dia exaustivo. Não. E aquilo começa a encher o outro companheiro de uma tal forma que começa a contaminar, a prejudicar aquilo que eles faziam tão bem. Na primavera era no quarto, no chuveiro, na cozinha, na lavanderia, na sala, no quintal fechado, claro. Aí depois que passa algum tempo, chega no outono, olhe lá se acontecer no quarto, onde deveria, a alcova do amor. Mas hoje vai ter avivamento aqui, amém? Aleluia, porque depois do sim, e ir até o fim é suprir as necessidades, meu irmão. Tem que pegar com força. Talvez não tenha tanta força, mas pode ser de alguma outra forma que os faça viver as coisas boas. Gente, não se acomodem. Uma das piores coisas que acontece no momento do outono dentro do casamento é a acomodação. Tem mulher que fala pra gente, pastor, a minha libido está baixa, e aí tem N questões, tá? Gravidez, idade, menopausa, uma série de coisas que justificam, mas isso não é motivo para deixar de fazer. Né, Ney? Isso não é motivo, não, eu digo isso. Eu digo isso. Deixa eu explicar. É que o Ney é parceiro. É que o Ney, ele... Cuidado com o Ney vai preparar a vingança. É que o Ney tem um produto. Não, é que quem precisa... Deixa eu explicar. Né? É que o Ney tem um produto ali que lhe ajuda nessa concentração masculina. Contribui. E, gente, não é pecado nenhum, tá? Por que eu estou dizendo isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você acredita que tem muito crente que ainda tem problema com isso? O camarada prefere deixar de satisfazer a sua esposa porque ele não quer se dobrar uma ajuda que a ciência está aqui para nos ajudar. Ai, será? Mas não é pecado? Como não, irmão? Pecado é você deixar de dar o prazer que a tua esposa merece.
Isso é pecado. A palavra é muito clara, 1 Coríntios 7,3. O homem deve a devida benignidade à sua esposa e a mulher vice-versa. O corpo dela não pertence a ela, mas pertence a ele. O corpo dele não pertence a dele, mas é dela. Aí o irmão fala para mim: é tudo meu, pastor? Eu falei: é, filho, é tudo teu, vai usufruir. Mas por que ela não me dá? Eu falei: aí já não é comigo. Você tem que moldar a sua chavinha no tamanho certinho para ir lá e abrir o cadeadinho dela e ela poder ceder os segredos que estão ocultos ali dentro. Está na sua mão, não está na minha. Mas o teu corpo não é mais seu e no ser dela é do outro. Porque vocês deixaram de ser dois e passaram a se tornar uma só carne. O que o outro sente, o outro também tem que sentir. Se é tristeza, se é alegria, ambos têm que estarem conectados nisso. Então, meu irmão, que em nome de Jesus não exista acomodação naquilo que é bom na vida dois. Que mesmo no momento de outono, vocês continuem a viver aquilo que é o melhor e se aproximarão ainda mais daquilo que Deus colocou, tanto para um como para o outro. Vê se isso se configura dentro da tua realidade e vai memorizando aí. Infelizmente, se a gente se acomoda no outono, se a gente não semeia no verão, nós não vamos colher nada no inverno. Provérbios 24. O preguiçoso não ara... 24. Ah, tá, não. 20, verso 4. Ele me interrompeu, vocês viram? Vai ficar na caixinha do pensamento. Eu te convenço. Ui! Provérbios vai dizer o seguinte: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura, mas ele não vai achar. Infelizmente, o inverno, ele entra com a temperatura que nós não queremos. Frieza, indiferença, não nos preocupamos mais, não ligamos mais. Peguei um casal uma vez que, confesso que na hora, acho que os terapeutas vão entender o que eu vou dizer, na frente do casal a gente fica, firme, direciona, tudo certinho. Mas quando a gente vira as costas, a gente chora. Já chorei com muito paciente, não na frente dele, mas atrás. De ver a frieza que está aqui no casamento. De saber que são filhos de Deus. Mas em algum momento se desconectaram tanto entre si quanto de Cristo. E essa desconexão, ela acontece no momento em que a frieza entrou no casamento. Se o outro fizer bem, se não fizer, amém. Ah, amor, eu vou fazer isso. Faz o que você quiser. Ah, amor, eu vou ali. O problema é seu. Ah, amor, eu não consegui fazer isso. E respostas curtas, frias, palavras carregadas de mágoa, palavras carregadas de dor. Um passado que um dia aconteceu e volta à tona, porque a frieza entrou. E nós temos a capacidade, infelizmente, de nos conectarmos mais àquilo que é ruim, que nos marcou, do que com momentos felizes que vivemos. Nós simplesmente apagamos anos de felicidade para evidenciar um erro. Nós fazemos muito isso quando o verão chegou na nossa casa. Chegou no nosso casamento. O que leva será um casal a perceber que o seu casamento entrou no inverno? Quando essas coisas começam a acontecer. Indiferença, o tanto faz. Faz aí. Ah, vou me atrasar. Tá bom. Antigamente, por que você vai se atrasar? Você tá maluco? Eu tô te esperando, a janta já tá na mesa, tá tudo pronto para te receber aqui. Eu fiz até... Depois de um tempo, vou me atrasar. Tá bom. As coisas vão mudando de uma forma tão absurda. E o casal sabe que está acontecendo isso. Só que o que a gente faz? O que o inverno provoca? O distanciamento e a solidão conjugal. Sou casado, mas me sinto só. E muitos casais no inverno vivem essa infeliz realidade. Estão casados, mas se sentem sozinhos. Estão casados, mas vivem como solteiros dentro de casa.
Chega, cada um com seu celular, cada um com seu cômodo favorito. Se um está na sala, o outro vai para o quarto. Se um está no quarto, o outro vai para a sala. Se está na sala, vai para a cozinha. Cada um com sua individualidade no seu celular. Cada um na individualidade com seus amigos ou com suas convivências sociais. Finais de semana, um planeja uma coisa e o outro planeja outra. Amor, hoje nós vamos na minha mãe. Não, mas eu planejei futebol. Não, você não falou nada. Não, você também não falou contigo aqui na sua mãe. Começam esses muros, esses tijolos, dentro de um casamento que as pontes não existem mais, mas os muros estão ficando cada vez mais altos. O inverno, ele traz um frio, e aquilo que era a união começa a dar sentido à solidão. A oração em conjunto desaparece. Propósitos somem. Igreja chega lá, bonitinho, mãozinha dada, senta. O irmão ontem foi audacioso, ele usou uma palavra que eu achei maravilhosa. E muitos de nós precisamos, às vezes, ouvir essas coisas. Às vezes, vivemos um casamento de tanta hipocrisia que nós nos acomodamos àquela situação. Subimos no púlpito, louvamos, pregamos. Né? Pegamos uma situação que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Não feliz pelo casal, no sentido que eles estavam vivendo, mas feliz pela atitude. Um homem, nós fomos num determinado lugar, e um homem subiu para pregar. E quando ele subiu, que ele pôs a mão na Bíblia, ele recuou. Falou, não tem autoridade para pregar. Irmãos, a igreja estava cheia. Aí ele chegou e falou, esposa, vem aqui. Aí ele foi para o cantinho, trocou uma figurinha com ela, depois ele voltou. Ele pediu perdão para a esposa e pediu que ela o abençoasse para que ele pudesse pregar. Isso é consciência cristã. Isso é obediência a uma palavra que está acima do que você acha, do que você pensa, dos seus achismos e das suas verdades. Só que no verão você esquece dessas palavras. No verão você isola. Por quê? Porque você está magoado, porque você está carregando um monte de coisa. Eu tenho certeza que depois os especialistas vão falar isso de forma profunda, quando trouxerem as questões de trauma e tudo mais. Mas o inverno abafa tudo isso, principalmente quando ele está rigoroso. Porque o diálogo não existe. E o que o outro está sentindo, eu não estou nem aí, não estou um bico preocupado. Irmão, quando esse inverno chega de forma rigorosa, é a hora que vocês precisam se despertar. Por quê? Porque o Léo falou de acomodação. No inverno fica pior, sabe por quê? Eu não dou o braço a torcer. Se quiser, ele que venha falar comigo, vou esperar. Aí o que a gente faz? Cruza o braço e espera o milagre. Deixa eu ver se vai acontecer, deixa eu ver se ela vai mudar. Se ela mudar, eu mudo. Se ela não mudar, eu não mudo. Se ele fizer isso, aí eu vou pensar se eu vou perdoar. Não, queridos. Vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quem rege e governa a sua casa, a sua família, quem? É Jesus e a palavra dele. E por causa da sua rendição à palavra, é que a primeira coisa que o inverno tem que despertar em você é uma autoanálise de quem você é, de como você está, e você lembrar o que foi que você semeou. E o inverno é o período certo de se fazer isso. Porque o período certo, o inverno, ele nos aproxima, se nós formos atentos. Deus não cura casamento. Como assim Deus não cura casamento? Não. Deus cura pessoas. E pessoas curadas, debaixo da graça, curam os seus casamentos. Então, se eu sou curada e ele é curado, nosso casamento é curado. Mas às vezes nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos tratar de forma individual. Ou para que aconteça o resultado no conjunto. Não tem inverno rigoroso demais que Jesus não possa entrar. Vou te provar. Salmo 145, versos 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade.
Ele realiza os desejos daquele que o teme. Ouve-os gritar por socorro. Então, se você reconhece que o seu casamento está no inverno, é só pedir socorro do céu, que te dará de bom grado sabedoria, graça, renovará o amor dentro de você, te dará a essência da graça dele, e você se rendendo a ele, ele cura você e cura seu casamento. Porque ele tem esse poder. Só que como que eu começo lá a tirar o inverno do meu casamento? Reconheça que você é um pecador. Comece a reconhecer o seu pecado. Que pecado é esse? O pecado de não ter protegido, o pecado de não ter tido paciência, o pecado de não ter cuidado. Reconheça o pecado que cometeu. Depois arrependa-se dele. E invoque ao Senhor Jesus, porque o amor cobre toda a multidão de pecado. E o amor de Jesus tem esse poder quando nós nos rendemos, porque o amor de Jesus vai fazer o que? Quando ele entrar em nós, ele vai fazer com que a gente libere perdão. Amor e perdão andam lado a lado. Todos os dias eu preciso perdoar alguma coisa, todos os dias eu preciso renunciar a algo. E isso é o que vai fazer tirar, sabe o quê? O orgulho. Muitos casais não conseguem se reconectarem porque são orgulhosos, porque ficam olhando só para si mesmo, querido. Nós não olhamos para nós mesmos, nós temos que olhar para o outro, como foi dito aqui ontem. O primeiro e segundo mandamento, o irmão citou diversas vezes, e é verdade. E a pessoa mais próxima de mim é aquele que eu escolhi para viver os melhores dias da minha vida. Então vocês precisam se reconectar e entenderem as mudanças que aconteceram, reconhecer a estação que você está, para que você ou a proteja ou a mude. E como que eu mudo isso, Lau? Com atitudes. Atitudes positivas, revertendo aquilo que não está sendo confortável e tendo conversas honestas. Bom, como é difícil conversar com honestidade. Como o irmão disse ontem, como é difícil conversar com transparência. Como é difícil ficar nu na frente um do outro. Mas quando você faz isso, você tem uma coisa e uma palavra que muda tudo. Humildade. A humildade muda todo o quadro da sua vida. Cantares 11 vai nos dizer: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Entenda, saia daqui determinado, irmão, determinado. Eu não vou deixar de amar, eu não vou desistir, eu não abro mão dos planos de Deus para mim, para minha casa, para o meu casamento. Eu vou lutar por essa pessoa, não porque eu sou super-homem, nem porque ela é super-mulher, mas porque simplesmente eu amo. Amém? Amém. Porque depois do sim, até o fim. Se põe de pé em nome de Jesus. Muito bem. Agora você já entendeu o momento que você está vivendo no seu relacionamento. Não fale mais um com o outro, tá bom? Silêncio total agora. Nós vamos fazer aqui um exercício de 1 minuto. Eu tenho 2, vamos fazer em 1. Você entendeu? Talvez você, como casal, estão vivendo uma determinada estação com base na analogia que nós fizemos aqui. Bom? A gente vai fazer uma legenda aqui para vocês agora da representação nas mãos do que é cada uma das estações. Porque você vai mostrar essa estação para o seu cônjuge. Bom? Então a primavera, mão aberta. A primavera representa a mão aberta. V de verão, O de outono e de inverno. Quem decorou? Diga amém. Primavera, verão, outono e inverno. Agora vocês vão ficar um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Alguém tem dúvida da estação? Tem dúvida de como que representa? Se alguém tiver dúvida, eu repito, tá bom? A gente repete. Alguém está com dúvida? Tudo certo? Certinho? Glória. Então agora você vai deixar suas mãos para baixo. Suas mãos para baixo, não, para baixo. Para baixo, mão para baixo. E aí, quando eu disser 3, você vai mostrar a sua estação com base na sua ótica.
com base na sua ótica, como está o seu relacionamento hoje, e você vai mostrar na frente do seu corpo para o seu cônjuge. Cada um para o seu, ninguém precisa saber a estação de ninguém, só você e o seu cônjuge. Então você vai colocar a sua mãozinha e vai colocar lá: primavera, verão, outono e inverno. Exatamente para que ela e ele saibam a estação que vocês acham que estão vivendo, para vir sair ao encontro um do outro. Tá bom? Lembrando que nós temos um processo de cura, amém? Nós queremos que Jesus cura, certo? Precisamos ser honestos. Porque o propósito disso você vai saber daqui a pouquinho. Ok? Então sejam verdadeiros. Isso, pode falar. O seu cônjuge, ele é maduro o suficiente para entender o momento que você vê o relacionamento, a estação que vocês estão vivendo. Tá bom? Quando eu contar 3, então, a Iris que chegou agora, Iris. Primavera, verão, outono e inverno. É o gesto que você vai fazer com o Joel. Assim que eu disser 3. Lá, de novo, ó. Primavera, verão, outono e inverno. Aí qual é a dica que a gente dá para que não dê tempo de você mudar quando você vê o do seu cônjuge? Você tá vendo verão e você pega e troca. Não. É junto, igual Vai ó, a gente tá ligadinho aqui. E o Espírito Santo tá entre nós, tá olhando aí, é verdade. Ó, deixa a sua mão preparada na sua lateral. Para que ninguém veja. Deixa aqui na lateral, já mais ou menos a ideia do que você quer apresentar, para não dar tempo de você sabotar. Ó lá, hein? 1, 2, 3. Agora. Glória a Deus. Agora todos de frente para cá. Qual que é o objetivo, amados? Primeiro, que exista a percepção. Escutem, para a gente encerrar. O primeiro objetivo com essa dinâmica é que vocês identifiquem a percepção do seu cônjuge em relação ao momento conjugal que vocês estão vivendo. Essa é a primeira base. A segunda é que você tenha esse conhecimento daquilo que vai ser necessário mudar com base naquilo que o seu cônjuge sinalizou para você. Então talvez você esteja ali no inverno, no outono, que a luzinha amarela, a laranja do farol conjugal acendeu. Opa, amor, aonde que a gente está vivendo outono? E tenha muita maturidade para ouvir aquilo que você vai ouvir do seu cônjuge. Existem algumas conversas que são necessárias, amados. A gente costuma dizer que a maturidade ela é primordial no relacionamento, porque ela te faz aprender e te dá entendimento daquilo que precisa ser mudado e atualizado. Um casamento maduro, as pessoas ouvem e aprendem. Um casamento que é imaturo, as pessoas ouvem e se fecham. Nossa, você falou isso para mim, eu não merecia ouvir isso. Às vezes é necessário, irmãos. É melhor a gente ser verdadeiro com o cônjuge e constranger por 1 hora, 2, um dia, do que ficar amarelo pro resto da vida, não sabendo a verdade que o outro está vivendo. Tem que falar, mais uma vez, de forma respeitosa e com amor, para que seja um crescimento saudável. Então, num determinado momento, vocês acharem mais importante, à tarde, amanhã, depois desse congresso, desse encontro, que vocês conversem sobre essa posição que vocês identificaram que o outro está vivendo. E depois de conversar, traça um planejamento. Ó, meu bem, você falou que eu estou no inverno? Puxa vida, o que você acha? Irmãos, quando a gente ouve o outro com atenção e sem interrupção, nós absorvemos. Lembra que eu fiz o exercício do começo? Abracem-se em silêncio e ouça o coração. Às vezes essa pessoa está tentando ter essa conversa com você faz tempo, mas ela não está tendo coragem. E hoje o que nós queremos é encorajá-los a conversar sobre questões difíceis. Mas depois que conversarem, orem. Fala, Jesus, nós assumimos um compromisso. Nós vamos nos cuidar. Nós vamos trazer o Senhor para o nosso relacionamento. E nós vamos curar o nosso relacionamento. Primeiro, com base na tua santa palavra. Segundo, nós vamos nos doar um ao outro para que o Senhor venha derramar bênçãos na nossa. Amém? Porque depois do sim, até o fim. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Abraça seu cônjuge, em nome de Jesus. Vem, pastora Elis. Vem aqui com o Joelzinho, que a gente vai fazer uma oração e o nosso irmão já dá continuidade. Vem, pastor. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus
vai fazer muita coisa boa aqui até o término desse encontro, amém? Eu creio que o negócio está sendo construído de uma maneira que você venha entender o quanto você pode crescer nesse relacionamento abençoado que Deus te permitiu ter, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã, Deus, uma manhã de vida, uma manhã de saúde, uma manhã de aprendizado através da Tua Palavra. Tu sabes, meu Pai, a necessidade de cada casal que aqui está. Tu sabes das adversidades que eles viveram, que eles estão vivendo. Tu sabes, meu Pai, da sinceridade do coração em revelar um ao outro as estações que eles estão vivendo. Por isso eu quero te pedir uma bênção tal, meu Pai, que transborde sobre a vida de cada um deles, que os faça viver momentos incríveis, meu Pai, resgatando momentos de primavera, momentos de verão, que eles vivam a intensidade, meu Pai, daquilo que o Senhor tem reservado para a vida de cada um deles. Não permita que os momentos difíceis, meu Pai, que as vaidades, que as angústias, que tudo aquilo que seja contrário à Tua Palavra esteja sobre aquilo, os cuidados que vocês têm para a vida de cada um deles. Que eles vivam o renovo deste casamento, que coisas grandes estejam por vir e que o Seu nome seja glorificado, e que tudo aquilo que acontecer aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. E agora pode beijar a noiva. Aleluia. Noiva tem que ter mesmo, né? Amado, só um minutinho, cara. Quiser sentar um pouquinho? Ontem a gente cometeu um ato falho e a gente esqueceu o nosso apoio. Eu acho que vocês conhecem, não sei, o Ney e a Carol. Eles são nosso apoio na parte de entretenimento. Eles fazem o jornal, a parte de mídia, a exposição é toda deles. Fica de pé, gente. Ele conhece os minutos, né? Fica de pé. Pra quem não conhece, Glória a Deus. Pessoal, nós vamos ter um momento agora do intervalo, 20 minutinhos, vai ter ali um cafezinho para despertar, tem uns petiscos. Depois vocês voltem para cá, para o nosso segundo tempo, tá bom? Nós temos também um stand de semi-joias, que o Encontro de Casais trabalha, e a finalidade dessas joias, semi-joias, é tudo investido aqui para vocês, tá? Em todos os trabalhos que a gente faz, porque o nosso trabalho ele não tem fins lucrativos, nós não recebemos nenhum tipo de ajuda, os recursos são todos nossos mesmos, tá bom? O Dr. Pedro Onari ele trouxe também alguns materiais, alguns livros, também vão estar ali, já estão? Já estão? Isso, já estão ali. Adquiram, tá, irmãos? Vamos abençoar o nosso querido que está aqui conosco, uma bênção, né? E queremos também falar para vocês que no quarto de vocês, vocês viram que tem a programação, né? E também tem uma folha de A4 pela metade, para vocês fazerem perguntas. Não é obrigado a fazer perguntas, mas se o cônjuge, um ou outro, tiver perguntas a fazer, façam. Se os dois tiverem, façam individualmente. Tá? Se ninguém tiver, não precisa fazer. Se um só tiver, façam. Não precisa se identificar. E vai ter um trabalho aqui. E provavelmente serão... Vai ser escolhido, João? Não vai dar para ler tudo, né? Então nós vamos fazer uma triagem. E os nossos queridos irão estar respondendo as perguntas, tá? A caixinha está lá atrás. É só vocês irem até o quarto, preencham, façam aquilo que vocês querem perguntar e depois depositem na caixinha, tá bom? Não esqueçam da foto, tá? A foto, depois da última palestra, nós vamos para um local aqui fora mesmo. A gente terminou a última palestra, a gente falou amém, a gente vai descer, vai ser num gramado aqui em frente. A gente só pede para vocês nos dispersarem. Eu tenho um pouquinho de TDAH. Para a gente tirar essa foto logo e liberar todo mundo para o almoço, para a tarde livre,
Tá ok? Então, se vocês puderem nos ajudar, descendo rapidinho, vai ser. Nós já falamos, né? O hotel aqui tem muitas coisas, tem quadra, tem sauna, piscina aquecida. Então vocês podem aproveitar, essa tarde é para vocês, tá? Aproveitarem em casal, em amigos. Bola, essas coisas, o hotel fornece tudo, tá? Bom, É isso, pessoal. vamos Vamos pro coffee. Vamos ali pro coffee, a gente já está de volta daqui a pouquinho. Vídeo?